Quanto será que ganha, Money, Tutu, um professor? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala! Nossa, cuspi lá na câmera. Fala, galerinha do Papo de Vestibular! Bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um vídeo que eu não gosto muito de falar de valores, quanto ganha. Mas por que eu vou falar sobre quanto ganha um professor no vídeo de hoje? Porque quando eu fui escolher a profissão de professor de História, eu sempre tive uma grande curiosidade para saber quanto ganha um professor, se com essa profissão eu conseguiria realizar meus sonhos, eu conseguiria comprar uma casa, poder viajar, ter um carro bom. E porque todo mundo fala que o professor sempre ganha mal, é uma profissão sempre muito judiada e tudo mais, enfim. Então eu gostaria de trazer para vocês alguns valores para que você realmente não deixe de realizar um sonho de ser professor, às vezes, por medo de você não conseguir ter uma realização financeira. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês quanto ganha mais ou menos um professor do ensino básico, um professor do ensino médio, um professor que trabalha do ensino médio público e privado e um professor do ensino superior também. E sempre lembrando, pessoal, que os valores variam muito, tá? Variam, por exemplo, se o período é integral que o professor está trabalhando ou se é parcial. Varia, por exemplo, se é um professor titular ou um professor substituto. Varia, por exemplo, também se o professor tem algum título de mestrado, doutorado ou se tem só a graduação. Então são valores que mudam muito de acordo com cada prefeitura também, cada edital, mas eu vou trazer aqui para vocês uma média só para ter noção do quanto você poderá ganhar depois de formado em qualquer área da docência. E lembrando também que a maioria dos valores que eu vou trazer aqui, eu tomei como base o site PCI Concursos. Vai estar aqui o site aqui na descrição do vídeo, que você pode entrar lá e ver vários concursos que tem, não só na área de docência, mas em várias áreas, para advogado, enfim. E você pode entrar lá também para verificar esses valores que eu estou falando, que eu estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Bom, e sem mais delongas, então, vamos para os professores de ensino básico. Esse é um edital de uma prefeitura do estado de São Paulo, que eu achei lá no PCI Concursos, e ele traz aqui, deixa eu pegar o valor exato, a R$ 11,93 a hora aula desse professor contratado. Se a gente multiplicar por 160 horas, que seria um regime de trabalho de 8 horas por dia, um regime mais ou menos tradicional aí, se você multiplicar por 160 horas mês, você vai chegar ao final do mês com um salário de um professor de ensino básico de R$ 1.908. Então esse é um dos concursos que eu achei lá para ensino básico, professor de ensino básico. Vai existir outros no PCI Concursos, alguns com um salário bem maior, mas essa mais ou menos é a média aí, 1.900, 2.000, 2.100, que eu achei para um professor do ensino básico. E para o ensino médio, eu achei também um concurso de uma prefeitura do estado de São Paulo para professores efetivos, não substitutos, tá? Para assumir realmente uma disciplina em algumas escolas lá do ensino médio dessa prefeitura que eu escolhi o edital no PCI Concursos, e tem os vencimentos lá com um regime de 30 horas por semana. Os vencimentos do professor é de R$ 3.970,13, praticamente R$ 4.000, já é um salário um pouco melhor do que do ensino básico, certo? Então, um regime de 30 horas semanais, quase R$ 4.000, um professor do ensino médio público. E daí você pode me perguntar, mas professor, e se eu quiser trabalhar no ensino médio, por exemplo, particular, trabalhar nessas escolas particulares, quanto eu poderia ganhar? Bom, isso também varia muito, cara. Se você está numa cidade bem do interior, ou se você vai dar aula num Ângulo Tamandaré, num Coque, Ribeirão, então depende muito do status do professor, do quantas escolas querem ele, se é um regime de dedicação exclusiva, só pode dar aula naquela escola, que os professores mais famosos normalmente costumam assinar contratos assim. Mas vamos trabalhar com a média aí, professores que dão aula numa escola particular do interior. O mínimo que normalmente uma escola particular paga é R$ 30 a hora aula de um professor de ensino médio. Se você fazer então R$ 30 a hora aula vezes 160 horas, no regime de 8 horas por dia de trabalho, você vai chegar aí aos vencimentos de R$ 4.800 que o professor ganha no mínimo dando aula aí 8 horas por dia em escolas particulares. Mas como eu disse, esse é o mínimo do mínimo. Se você conseguir, por exemplo, dar aula em cursinho, provavelmente os vencimentos já podem ir para uns R$ 50 a hora aula. O professor é um pouco mais experiente, que os alunos gostam mais, com mais tempo de casa, facilmente conseguem receber R$ 50 a hora aula em colégios particulares do interior. E daí, fazendo essa multiplicação de 50 hora aula vezes 160 horas, você consegue chegar no vencimento de R$ 8.000. O grande problema para esses professores é que eles não conseguem 160 horas semanais, na maior parte dos casos, em uma escola só. Então ele vai ter que fazer várias escolas aí, rodar muito, pegar muito pista muitas vezes aí,
para você conseguir preencher todo o seu calendário, todos os dias da semana, fazendo aulas em escolas particulares para conseguir esse vencimento de R$8.000. Mas é possível, a maior parte dos professores que eu tive lá no COC, todos eles davam aula todos os dias, a maioria em escola particular, de manhã, às vezes plantão à tarde, cursinho à noite, e pode até chegar em vencimentos maiores do que esse de R$8.000, como eu disse, estou trazendo para vocês esse vídeo de hoje. E daí então nós vamos subindo para o alto escalão da categoria de professor, que seria o ensino superior, e já aí você já precisa de uma formação um pouco melhor, com talvez uma especialização, no mínimo um mestrado, de preferência com um doutorado também. E eu achei também no PCI concursos edital para esses professores em universidades públicas. Ali tem duas categorias que mudam muito o salário. Os professores que são substitutos, normalmente com mestrado, começando carreira, e os professores para assumirem a cadeira de um professor permanente, tá? Um docente daquela universidade que vai ficar lá e formar carreira dentro daquela universidade. E o professor substituto eu achei concursos ali, editais no PCI concursos, a partir de R$4.000 o salário. Normalmente é dedicação exclusiva, aquele professor só pode dar aula naquela universidade e ele tem contrato em média de 2 anos para ele ficar naquela universidade ganhando R$4.000 por mês. E o alto escalão são aqueles professores efetivos que a gente costuma falar das universidades públicas. Você consegue achar dentro do PCI concurso facilmente editais que vão de R$11.000 de salário até o mais alto que eu achei ali, R$18.895,71, ou seja, praticamente um salário de R$19.000. É claro que para isso você precisa estudar no mínimo 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 3 de doutorado, são 9 anos de estudo. Mas cara, se você parar para pensar, um médico, por exemplo, que ganha 15 mil, 20 mil, vai estudar mais ou menos isso. Ou seja, o que eu estou querendo trazer com essa comparação? Que você, como professor, pode ganhar muito próximo do que um médico ganha estudando o mesmo tanto que ele. Então, a partir desses vencimentos, você pode começar a ver que existe um pouco de mito em cima da profissão de professor, de achar que o professor nunca ganha bem, é sempre uma profissão muito judiada. É claro, se você não se especializar, se você não estudar, você vai ficar lá com os vencimentos de R$2.000 por mês. Agora, se você buscar especializações, mestrado, doutorado, fazer uma boa graduação, você realmente investir dentro da sua carreira, você pode chegar a salários próximos de R$20.000, como eu trouxe aqui, não é nenhuma invenção, não é nenhuma utopia, é um edital onde todos podem participar e que vai realmente entrar quem tiver maiores méritos, maior publicação e um melhor currículo. Para você não ter esse medo de achar, nossa, eu vou ter sempre um salário muito baixo, professor. Não. Se você quiser, você pode ter um salário muito alto, muito próximo de um salário, por exemplo, de um médico. Depende só de você e aonde você quer chegar na sua carreira. Por último e não menos importante, nós temos também aqueles ícones de suas áreas, aqueles professores que estão no topo da pirâmide, que se tornaram palestrantes. Por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, o filósofo da PUC, o professor Clóvis Teixeira, que é o filósofo da USP, o Leandro Carnal, todos esses que são mais famosos, que aparecem direto na televisão e que fazem palestras aí, por exemplo, eu consegui achar na internet uma matéria, se não me engano, da Folha, que o Clóvis, por exemplo, cobra em média R$30.000 por 1 hora de palestra que ele realiza quase todos os dias aí nas grandes empresas, nas multinacionais, enfim. Então você pode chegar até esse extremo, é claro que isso é 0,1% da profissão que chega lá, mas por que não você? Depende só, mais uma vez, de você, do seu estudo, de estar recebendo aí R$30.000 por 1 hora de palestra, tá? Então, o que eu quero trazer, pessoal, para concluir esse vídeo de hoje, é que, na verdade, a profissão de professor, ela realmente não é fácil, mas você não pode deixar de realizar um sonho, o seu dom, o seu propósito profissional por conta de medo de faltar, o medo de você não conseguir ter realizações profissionais e financeiras, porque como você pode perceber nesse vídeo, depende exclusivamente de você. Existem muitas vagas ainda no país para serem preenchidas com editais de 18, de R$20.000 para aqueles professores que são realmente estudaram, investiram na sua própria carreira. Então, se você é um cara obstinado, determinado, você pode ter certeza que você vai ter sucesso financeiro, profissional, não só na profissão de professor, mas em qualquer profissão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo então no canal Papo de Vestibular. Se você gostou, deixa aqui aquele seu joinha esperto, ele é muito importante para o nosso canal. Deixa aqui algum comentário que você gostaria de trazer sobre a profissão de ser professor, sobre qualquer outra profissão que você gostaria de saber quanto ganha também. Quem sabe a gente faz mais vídeos como esse no nosso canal. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, professor Bruno Moretti, e até o nosso próximo vídeo.